noite, graça e a paz, amém? Uma alegria novamente poder estar aqui trazendo a palavra de Deus nesta noite, né? A gente ainda sempre fica tensa, nervosa, preocupada, mas é normal, né? Porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa noite, assim, trazendo a palavra de Deus, né? Nós somos instrumentos do Senhor. Então, que Deus venha falar com você e também venha falar comigo nesta noite através desta palavra que assim Ele colocou no meu coração. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. 2 Pedro 1, do 1 ao 11. Amém? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós neste momento, ó Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, abrimos nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz nesta noite, que o Senhor venha falar poderosamente, venha nos fortalecer através da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, peço que o Senhor me use neste momento como instrumento do Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, a cada um de nós. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por nos oportunizar este momento, pelo dia que tivemos, por neste momento estarmos aqui como família do Senhor, ó Pai. Muito obrigada, assim nós glorificamos ao Teu nome e te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O tema desta palavra que o Senhor me deu é a glória do crescimento. Irmãos, Pedro era um homem muito rude, de temperamento forte. Provavelmente, quando Jesus o chama para o seguir e ser seu discípulo, muitas pessoas ficaram sem acreditar que aquele homem se tornaria um discípulo de Jesus.
Muitas vezes olhamos para as pessoas e julgamos ela pelo seu temperamento, por sua aparência, mas Jesus conhece o profundo de nosso coração. Jesus conhecia Pedro. E Jesus, ele conhece a mim, conhece a você, conhece os nossos temperamentos, nossas impulsividades, mas Jesus transforma a vida e o coração de cada um que o aceite e o siga para uma jornada de fé, dedicação e amor. Pedro aceitou o desafio e seguiu com Jesus e pôde viver uma vida de grandes experiências e ensinamentos com o Senhor. E nós também podemos viver e experimentar a grandiosidade de Deus, quando pela justiça de Deus recebemos essa fé valiosa. A presença de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas gera em nós os frutos da justiça, que faz com que tenhamos uma vida de santidade e obediência. Nada vem de nós mesmos. Tudo o que é bom em nós vem da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo transforma, liberta. Não existe ninguém que não possa ser transformado. Às vezes olhamos para algumas pessoas e falamos, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa não tem mudança. Aquele famoso ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Para Deus não é assim. Deus, ele transforma a vida e o coração de cada um que o aceite e o siga, e resolva viver uma vida de dedicação e amor. No capítulo 3, diz assim: seu divino poder nos deu as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O poder de Deus, amados, nos dá tudo o que precisamos e necessitamos para viver. Sem eles, não somos capazes de fazer coisa alguma, porque tudo o que precisamos vem do Senhor. Toda inteligência, toda sabedoria vem de Deus. Nada provém de nós mesmos, dos nossos próprios conhecimentos. Por mais inteligente e conhecedor um homem possa ser, podemos estudar, nos tornar sábios e conhecedores de uma determinada área de nossa vida, seja em qualquer profissão. Médicos, engenheiros, advogados, contabilistas, como eu que estou estudando, advogados, Flavinho aí também está se empenhando, nutricionistas, temos a nossa amada irmã Bruninha aí também no desempenho aí. Podemos estudar, amados, nos dedicarmos ao máximo. Podemos nos tornar sábios conhecedores. E várias outras profissões que possam ter. Nada disso é mais precioso que a nossa fé, que a glória de Deus sendo revelada em nós através de Jesus Cristo. Quantos mestres e doutores da lei que têm amplo conhecimento e estudo são pessoas vazias, não tendo conhecimento nenhum da palavra de Deus. Confiam apenas em sua própria inteligência e conhecimentos dos direitos deste mundo, e com isso se consideram grandes, poderosos, importantes. Eu vou citar um trecho aqui de Mateus 23, do capítulo 1 ao 7, que fala na Bíblia sobre isso. Mateus 23, do 1 ao 7, que diz assim: então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam,
Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, ou saudações nas praças, e que as pessoas o chamem Rabi. Assim como nos dias de hoje, temos nossos governantes que fazem regras, onde precisamos seguir e obedecer, só que eles mesmos não seguem as leis que tantos são conhecedores. Assim como naquela época, esses mestres da lei tinham conhecimento da palavra, mas falavam muito, mas não viviam aquilo que ensinavam. Não davam testemunho, viviam uma vida arrogante, se achando melhores e maiores que todos, determinando as leis de homens, não seguindo os ensinamentos do nosso Deus. Então, precisamos dar testemunho daquilo que pregamos e falamos, daquilo que aprendemos através da palavra de Deus. Não adianta muito falar se não tiver exemplo, se não tiver qualidade de vida, que as pessoas possam ver Jesus em nós. É o famoso ditado, né, que eles falam: faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Precisamos dar testemunhos em nossas atitudes, seguir as regras e ensinamentos que aprendemos através da palavra de Deus. Nos outros versículos mais à frente, Jesus repete, citando a forma como eles lidavam, por várias vezes, falando: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. E no final desse versículo, depois, se eu quiser ir acompanhando, ele até chama de raça de víboras. E eles gostam de ter honra, de se mostrar, de se exibir, que são conhecedores. Oi? Ah. Então, a palavra de Deus, ela fala sim para nós honrarmos, né? Eles gostam de dar honra para que todos o enxerguem como grandiosos, poderosos. A honra, sim, ela é necessária. Fala na palavra de Deus, né, que é dar honra a quem tem honra e a quem merece a honra. Mas esses homens se achavam mestres e doutores da lei, mas não praticavam o que pregavam. Pelo contrário, eram homens arrogantes. No versículo 28 diz assim: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e iniquidade. Precisamos viver a palavra de Deus e ser transformados e aperfeiçoados por ela. Não adianta nós vivermos uma capa, um exterior, se dentro de nós não houver mudança, dentro de nós não houver transformação. Em Provérbios 2:6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Por intermédio dessas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes na natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. A grandiosidade, Senhor, a sabedoria, ela vem do Senhor. Nada vem de nós mesmos. Quem somos nós? Lógico que nós temos nossos governantes, mas quem deu o conhecimento e a sabedoria é o Senhor. Nada o homem faria se Deus não estiver na direção.
não der o conhecimento, não der a inteligência. Precisamos viver, buscar uma vida que agrade a Deus. Para viver uma vida de glória, precisamos do conhecimento e da sabedoria de Deus e da busca constante para que não venhamos cair nas ciladas do inimigo. As promessas de Deus reveladas em Jesus são muito superiores aos prazeres deste mundo, temporários. Vivemos num mundo totalmente corrompido, onde quanto mais se tem, mais se quer. Ninguém está satisfeito e, muitas vezes, esquecemos de sermos gratos pelo que já temos, pelo que Deus já tem feito em nossas vidas. Vivemos num mundo consumista, onde as pessoas, às vezes, nunca estão satisfeitas. Quanto mais tem, mais se quer, mais se busca. Não é que seja errado, nós corremos atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos objetivos, mas isso não tem que ser prioridade em nossa vida, não tem que ser o principal em nossa vida. Em 1 João 2, 15 e 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos fugir das coisas deste mundo, que tenta nos envolver aos desejos da carne, às imoralidades, tudo o que é contrário às leis de Deus. Precisamos fugir das coisas que tentam nos envolver neste mundo. Precisamos nos dedicar à palavra de Deus, buscar o conhecimento, para que possamos sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, o simples acordar, o simples respirar. Tem uma menina que me surpreende muito, eu tenho visto, acompanhado ela, né, nas redes sociais. É uma menina de 17 anos, e ela está em fase terminal de câncer. E eu vi um podcast dela esses dias, e me surpreendeu muito, por ser uma menina ainda tão nova. Ela tem de 2 a 6 meses de vida, os médicos deram. Ela está em tratamento apenas paliativo. E o entrevistador perguntou para ela, falou assim: mas você em algum momento, você questionou a Deus? Ela falou: quem sou eu para questionar a Deus? Ela falou assim: o que Deus tem para mim é muito maior e melhor do que eu posso imaginar. Não tem doença nenhuma que possa impedir o agir de Deus na minha vida. Então, ela tem umas palavras muito, muito fortes, assim. Qualquer um, de repente, de nós que soubesse que nós teríamos um tempo limitado. É lógico que, né, a gente nunca sabe quando iremos, mas quando você recebe uma resposta de um médico falando: olha, você tem de 2 a 6 meses, no máximo, de vida. O que você faria se você soubesse de um médico que você apenas teria esse tempo? Que valor você daria? A que você daria valor? As coisas materiais, o seu carro, o seu imóvel? Ou você daria valor às pessoas? Ela fala, em um determinado trecho, que hoje ela dá valor ao simples abrir de olhos. Ela tem apenas 70% de um dos pulmões. Aí ela fala assim: hoje eu dou valor quando eu acordo e consigo respirar. Ela fala que, ao mesmo tempo que a doença é algo muito sério, ao mesmo tempo ela fala que ela é grata, porque se não fosse a doença, ela não daria o valor a pequenas coisas, a sentar à mesa com a família, a tomar um café da manhã, a ter o almoço, a poder ter as pessoas que ela ama próxima dela.
Então, nós precisamos dar valor às pequenas coisas que hoje nós temos. A oportunidade que temos de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Quantos que gostariam de estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, estar reunidos, mas infelizmente de repente estão nos hospitais. E nós temos essa grandiosidade de poder respirar, poder caminhar, poder estar aqui nesta noite. Precisamos dar valor a tudo que Deus tem feito em nossas vidas, ser gratos. Precisamos, amados, dar valor àquilo que Deus tem nos dado, as pessoas. O pastor sempre fala, pessoas são mais importantes do que coisas. Dê um abraço, por isso que eu gosto muito de abraçar as pessoas. Quem me conhece assim sabe que eu amo abraçar, eu amo beijar, porque vocês são muito preciosos para mim. Eu falo que na pandemia, eu sofri muito por não poder abraçar, por não poder beijar, por não pegar, apenas dar um aperto de mão, porque é tão bom, é tão precioso que os irmãos vivam em união. É maravilhoso, é grandioso a gente ter as pessoas que a gente ama à nossa volta, ao nosso lado. Então, precisamos nos empenhar, precisamos agradecer, abrir os nossos corações para Deus, sabe? É muito bom poder estar junto, é muito bom poder estar reunido, ouvindo o Senhor, tendo a comunhão dos nossos irmãos. Então, não faltem, não percam a oportunidade de se unirem, não percam a oportunidade de estar aqui no templo, não percam a oportunidade, porque ela é preciosa, ela é valiosa. E seguindo aqui com a palavra, no capítulo 5, no versículo 5, 6 e 7, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude, o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais buscamos a Deus, mais quanto mais nos empenhamos em fazer a vontade do Pai, Ele nos faz crescer, nos aperfeiçoa. Quanto mais buscamos, mais nos é acrescentado. Devemos acrescentar à nossa fé virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Precisamos continuar crescendo em relacionamento, em graça, e o Espírito Santo vai gerando em nós todas essas características. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele vai acrescentando em nós, mais vamos sendo renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Ele vai concedendo a nós pérolas, eu falo que são pérolas, coisas que vão cada vez mais nos enriquecendo de conhecimento, de amor, fraternidade, piedade, a fé. Não tem nada mais precioso nessa terra. Eu acho tão bonitinho, esses dias também eu vendo um videozinho, que não sei se vocês chegaram a ver, ele até passou em algumas reportagens, um filho de não sei se ele é youtuber, um influencer, achei tão bonitinho ele no quintal de casa. E ele chegou e, bom dia, Deus, bom dia, Deus. E a mãe ficou observando, e ele conversando, sozinho lá do lado de fora. Aí a mãe dele olhou e falou assim, com quem que você está falando, meu filho? Ele, com Deus, mamãe. Aí ela falou assim, mas você está ouvindo ele? Aí ele falou, sim. Aí, daqui a pouco, ele veio na porta e falou assim, larga essa coisa inútil que você está fazendo e vem brincar com Deus, mamãe. Aí ela foi até lá fora, aí ele falava para ela assim, faz assim, ó, Deus está falando conosco, Ele quer brincar de corrida.
Aí ela passa um trecho dela correndo com ele. E isso eu fiquei analisando, quantas às vezes pais que não têm um tempo de qualidade com seu filho. Não sei o que ela estava fazendo, porque ele vira para ela e fala, ele fala com ela, e pequenininho, larga essa coisa inútil que você está fazendo e vem brincar com Deus, mamãe. E eu fiquei observando, eu falei assim, gente, olha que grandiosidade, uma criança. E, às vezes, nós não temos tempo para tantas coisas importantes na nossa vida, não temos tempo para brincar com os nossos filhos ou com netos. Às vezes, estamos tão envolvidos nessa correria do dia a dia, às vezes não tiramos tempo para ouvir Deus, para brincar, para tirar um momento com a sua família. Às vezes é sempre essas redes sociais que às vezes envolve, um está no quarto, outro está na sala, às vezes não tira um momento especial, um momento grandioso, e juntos em família. Eu falo que a segunda-feira é um momento muito glorioso, assim, da célula Mater, de você estar junto com a sua família, ouvindo Deus, sendo acrescentado. É um momento tão precioso, tão valoroso, que nós devemos dar valor a esses momentos, porque hoje em dia nós vivemos na vida tão corrida, e realmente se a gente não parar e não procurar dar tempo para nós, para a nossa família, a gente vai se atropelando no dia a dia, nas atividades, mas precisamos dar um tempo, parar, e dar tempo de qualidade para as pessoas. Dar tempo de qualidade com os nossos filhos. Ter momento de ouvir Deus, de falar com Ele. E buscarmos a Deus, né? Porque quanto mais o buscamos, mais são acrescidos em nossas vidas o conhecimento, o amor, a virtude, todas essas coisas. Cada vez mais Deus só vai nos enchendo, né? Para que possamos transbordar do amor de Deus, precisamos nos encher. E para nos encher, nós precisamos buscar em Deus o conhecimento, a palavra. É maravilhoso, irmãos, é muito, muito precioso. No capítulo 8, no versículo 8, diz assim: porque essas qualidades existem, e se estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Este crescimento na vida cristã ela é necessária, pois através dela nós somos renovados e fortificados no Senhor. Nos impedimos de termos uma vida inoperante e improdutiva. Aqueles que não desenvolvem um relacionamento com o Senhor, logo não têm vida. Nós precisamos sermos produtivos na casa de Deus. Nós precisamos estar ativos. Nós precisamos estar buscando ao Senhor a todo tempo, para que não venhamos a morrer espiritualmente. Por isso que o mundo tenta cada dia mais nos cegar as coisas deste mundo, porque o servo de Deus precisa estar em constante crescimento e busca ter relacionamento com Deus. Igual eu citei desse menininho dando bom dia para Deus. Quantos de nós às vezes acordamos e nem lembramos de dar um bom dia a Deus? De bom dia, meu marido, bom dia, minha esposa, bom dia, meu filho. Às vezes acordamos, pulamos da cama, já na correria, para ir para o trabalho, para ir para a escola. E às vezes não damos um bom dia tão bom. São palavras assim que já, né, nos despertam naquele bom dia. Bom dia, Deus. Já trazer Deus para o seu início do seu dia. É muito bom, irmãos. A gente precisa desenvolver cada dia mais essas coisas na nossa vida, no nosso coração. E no versículo 9, diz assim:
Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Aqui fala sobre, todavia, se alguém não as tem, está cego, não enxerga, não consegue enxergar as grandiosidades da vida, as preciosidades que Deus nos dá. Esse mês agora, né, eu tive que renovar os meus óculos. Quem usa óculos aqui vai entender. Quando logo no início, quando eu precisei usar os óculos, eu lembro que eu ia para a escola e ficava lá, tentando olhar para o quadro e enxergar o que estava escrito. E às vezes eu não conseguia. Aí eu chegava em casa e falava: mãe, eu não consigo enxergar o que está no quadro. Eu não consigo entender. E às vezes copiava de forma errada, porque eu não conseguia enxergar o que estava certo lá no quadro. E quando eu fui ao médico, aí o médico: não, ela precisa de óculos, porque eu não enxergava direito. E assim é na nossa vida cristã. Se nós não enxergarmos o que está escrito na palavra de Deus, nós nos tornamos cegos espiritualmente. Acabamos escrevendo coisas erradas. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas, mas não estão enxergando. Acha que não tem nada a ver o que estão fazendo. Acabam vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus e achando que está tudo bem, porque estão cegos espiritualmente. Eu, de tempos em tempos, eu preciso ir num oculista, num oftalmologista, igual precisei voltar agora, porque eu já não estava enxergando mais direito. Já tive que renovar os meus óculos, já tive que aumentar um pouco o meu grau para eu voltar a enxergar nitidamente. Se eu não tivesse com óculos, eu não estaria conseguindo agora conseguir ler, eu teria que estar bem pertinho aqui para poder conseguir enxergar. Então, muitas vezes, de tempos em tempos, nós precisamos, buscar a Deus, nós precisamos ir no médico e renovar as nossas forças, precisamos renovar, nos aprimorar, para que não nos tornemos cegos espiritualmente. Muitos cristãos hoje vão à igreja, participam dos cultos, dizimam, ofertam, mas não têm intimidade com Deus. Estão vivendo uma vida sem produtividade. Paulo diz: se essas virtudes não são acrescentadas em sua vida, com o passar do tempo, vocês se tornam cegos espiritualmente. As pessoas muitas vezes estão nas igrejas, diante de Deus, vivendo uma vida muitas vezes mundana e achando que por irem aos cultos apenas uma vez ou outra, estão sendo purificados dos seus pecados. As pessoas às vezes vivem uma vida totalmente contrária, totalmente vazia, e às vezes, pelo simples fato de uma vez ou outra, não, eu preciso hoje ir no culto, né? Pagar os meus pecados, aí daqui a pouco sai daqui e volta a fazer tudo o que estava fazendo. E acha que vindo apenas aqui no templo, ofertar, dizimar, está o suficiente. Mas não é. Precisamos de intimidade, precisamos de busca e dedicação todos os dias. Precisamos todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus para sermos renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo. No capítulo 10 e 11, no versículo 10 e 11 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos
quando entrareis no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A caminhada cristã exige empenho, dedicação e uma busca constante. Não podemos parar, precisamos prosseguir. Muitos acham que a salvação é fácil, de qualquer maneira, tendo uma vida libertina, distante de Deus, vivendo uma vida com pouco ou nenhum poder de Deus. Logo, não têm sensibilidade do Espírito Santo, estão cegos espiritualmente. Nós devemos ter muito cuidado, amados. Precisamos buscar a Deus, precisamos dedicar as nossas vidas ao Senhor, porque se nós não nos dedicarmos, podemos nos tornar cegos espiritualmente e acharmos que uma vez ou outra vinda ao templo será o suficiente para pagar os nossos pecados. Mas não é assim. Deus quer quem o adore em espírito e em verdade. Deus quer pessoas com intimidade com Ele. Nós devemos tomar cuidados para não nos tornarmos vazios espiritualmente. Precisamos nos encher do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, acrescentar a nossa fé a cada dia mais. Não podemos parar, precisamos sermos produtivos na casa de Deus. Aqui fala, devemos acrescentar a nossa fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E essas coisas só são acrescentadas em nossa vida quando nós nos dedicamos e buscamos o Senhor. Peço que se coloquem de pé. E que se essa palavra falou ao seu coração nesta noite, se você sente que você precisa de mais do Senhor, que você precisa agregar a sua vida, agregar mais a sua fé, essas virtudes, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fraternidade. Se você quer mais de Deus, se você sente que você precisa mais, venha aqui na frente. Os nossos pastores estarão orando por você. Mas que você tenha uma vida de busca e dedicação, dando valor às pequenas coisas que Deus colocar diante de você. Dê valor aos pequenos detalhes, dê valor à sua família, dê valor ao seu respirar, ao seu andar. Não perca a oportunidade de estar na casa de Deus, de falar com Deus, de dar bom dia a Deus. Acorde e lembre-se de tudo isso, de como é preciosa a presença de Deus em nossas vidas, de como é importante nós termos o agir de Deus, termos o Espírito Santo agindo em nós. E que vocês, nesta noite, possam estar com os corações cada dia mais voltados para Deus. Que possamos juntos ouvir a voz de Deus, dar valor a tudo que Ele tem nos dado. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, cada dia mais. E boa noite, igreja. Boa noite, Deus. Boa noite, Espírito Santo. Que Deus esteja sempre fazendo parte da sua vida, em qualquer momento do seu dia. Glorifique o nome do Senhor. E com certeza, as pessoas que estarão em sua volta serão grandemente também abençoados, porque verão o Espírito Santo agindo através de vocês. Amém? Glória a Deus.